Lá vem o nosso Davis Cavalcante aqui, né? É uma enciclopédia viva, né? O Davis Cavalcante. Ele não lê nem TP. Já pensou? Pra falar as coisas que ele fala, mano, tem que ser muito inteligente. Olha só. Amon Mandel oferece jantar a prefeitos do Amazonas, já de olho nas alianças e apoios para 2026. O deputado federal Amon Mandel, do Cidadania, ele promoveu esse jantar em Brasília. Olha, para os prefeitos do interior do Amazonas, que estavam na capital federal participando de um workshop com o governo Lula. Então quer dizer que, olha só aí, ó, Amon Mandel, com vários prefeitos aqui do interior do estado do Amazonas, lá em Brasília. Lembra daquelas fotos de antigamente? Foto para colocar no quarto, no mural, né? Pois é, meu menino. É a foto aí, ó, o Amon no meio, alguns prefeitos ao lado, e foi isso, né? Esse workshop, essa peregrinação dos prefeitos a Brasília, Brunoso, rendeu aí articulações, né? Eduardo Braga, Omar, bancada federal, e o Amon, terceiro colocado na disputa municipal de 2024, pelo visto deu uma guinada aí na sua articulação. Antes o deputado focava em Manaus, foi onde ele teve a maior votação, lembrando que em 2022 o Amon foi eleito deputado federal com mais de 280 mil votos, foi o mais votado daquela eleição, dentre a bancada federal, mas aí, devido às oscilações, o deputado parece que percebeu que diante da próxima eleição que vem, precisa ir para o interior do Amazonas. E aí ele conversa diretamente com os prefeitos, procurando, como é que diz no jargão nosso aqui, caboclo? Como é se que é? achegar, né? Se achegar, ou seja, né? Vamos trocar uma ideia e quarta-feira à noite promover um jantar com os prefeitos, justamente já para Tem ouvir... cidades aqui, professor? Olha, algumas cidades aí ele já tinha frequentado. Parece que Beruri, não é? Estão aí. Praticamente esses municípios aí, Bruno, são municípios que não estão dentro daqueles grandes colégios eleitorais. Parintins, Taquatiara, mas está no radar dele. Até porque o interior também é disputado voto a voto. Tem zonas... Ele vem para federal de novo, zonas, né? Será provavelmente, que ele se arriscaria para Senado? Não, é muito difícil, muito difícil. O Amon, ele é candidato à reeleição a deputado federal. Só não sei se ele disputa essa reeleição pelo partido que ele está, o Cidadania. Há rumores de que ele pode mudar de partido, já pensando nessa reeleição, que também, como você sabe, muda de cenário para cenário. Mas o interior é um ponto importante para ele, porque ele era chamado de deputado municipal, porque focava muito em Manaus. Claro, tinha um olhar ali, queria ser prefeito, mas parece que agora o foco do deputado jovem, deputado federal, é ir para o interior e tentar realinhar os trilhos aí, devido às circunstâncias que a gente sabe que politicamente muda de cenário para cenário. Mas você tocou numa pimenta importante. Pode ser que vire 10 vagas para deputados federais, por enquanto são 8. São 8. E a gente sabe que num cenário tão apertado, você precisa ter braços. E o interior do Amazonas tem força política, sim, para fazer deputados federais, assim, o que a gente já viu nas últimas eleições. E assim, a gente não está em época eleitoral, então pode falar, né? Eu acho que ganha, viu? Porque ele tem um povo muito querido que gosta dele, né, professor? Tem um público que gosta, tem um público que se chateou porque ele declarou apoio para Alberto Neto, achou que ele devia ficar neutro e tudo mais. Mas é um ponto importante que você coloca. Tem um público que é simpatizante do Amon e tem força para voltar à Câmara Federal. Agora resta um alinhamento bem aprimorado e o interior está no radar dele. Ó, de volta ao poder, né, ao poder público, a Brena Dianá e Lissandro Breval ganham aí cargos no governo Wilson Lima. Assim como fez Davi Almeida, o governador vai alojando aliados que saíram derrotados do pleito municipal de 24, né? O próprio prefeito de Manaus, que esteve hoje aqui conosco na TV Norte, fez o mesmo, né? Alojou ali na prefeitura aliados que foram derrotados. Exemplo de Sassá, da Constituição Civil, Wallace Oliveira, Alonso Oliveira, não é? O François, que hoje todos compõem ali a base de secretariado do prefeito de Manaus. No governo do estado, também o Wilson Lima, não sei se você lembra, a gente bateu um papinho aqui, no final do ano, o Wilson convocou ali, pediu, né, uma votação na Assembleia Legislativa e a Assembleia veio, naquela época de recesso, para votar ali alguns cargos de confiança que foram aprovados. O Wilker Barreto foi o único que votou contra. E esses cargos estão aí agora aparecendo. Brena Dianá, ex-candidata a prefeita de Parintins, que saiu derrotada da eleição do ano passado, e Lissandro Breval, do Partido Progressistas, ganharam um cargo que muita gente até achou estranho, né? Já ouviu falar em supervisor de calha? Não tem uma ideia do que seja supervisor de calha?
Mas a gente tem um Calha jargão. do Rio Madeira. Isso, a gente tem um jargão aqui de representações. Calha do Juruá, Calha do Madeira, né, do Solimões. É uma secretaria? É, uma secretaria, um cargo de confiança do governador. E Brena de Anar, só para falar dela, para fechar esse comentário, ela vai para o interior, para as bases onde ela foi vereadora. Ela foi vereadora em Parintins, então ela vai representar ali em Amundá, não é? Nova Olinda do Norte, tem próprio Parintins e também as prefeituras do Baixo Amazonas, ou seja, regiões ali onde o Wilson pretende avançar, focando numa perspectiva de ser pré-candidato aí e tentar ser candidato ao Senado. Menos mal, né, Bruno? Porque querendo ou não, ficar sem cargo é meio complicado. Mas eu vou dar um spoiler aqui para a gente fechar o comentário dessa sexta-feira. Falando da Brena, pode mostrar a Brena aqui. Existe um bastidor que pode ser que a Brena de Anar não dure muito tempo nesse cargo no governo do Estado. E envolve uma articulação na Assembleia Legislativa. Lembrando que a Brena de Anar pretende ser candidata a deputada estadual por Parintins e poderá de novo ali rivalizar com a deputada Mayra Dias, que é hoje deputada estadual pelo Baixo Amazonas e é naturalmente candidata à reeleição. Eita, a gente vai continuar todos os capítulos, né? Daqui a pouco o senhor volta. Tá certo. Vamos voltar a falar de política, porque, olha só, parlamentares esboçam clima de tranquilidade sobre questionamentos do STF ao terceiro mandato de Roberto Cidade na Alemanha. Deputados estão convencidos aí que a decisão do STF que derrubou a reeleição do presidente da Ale Bahia, né, lá na Assembleia da Bahia, não alcança a Assembleia do Amazonas. Não alcança, não? Olha, se for analisar do ponto de vista técnico, dentro da decisão do STF, que é a partir de um marco temporal de 7 de fevereiro de 2021, onde se proibiu reeleições consecutivas de presidências de Assembleias Legislativas, parlamento em geral, sim, é para manter a tranquilidade, porque Roberto Cidade foi eleito presidente a primeira vez em 2020, ainda na época da pandemia. Mas as decisões no Brasil não costumam levar em consideração só a letra mãe da lei, né? A letra mor da lei. Claro que a legalidade importa, mas também tem o jogo político. E a gente sabe o quanto muitas vezes a opinião pública questiona. Você viu aí o que deu, né? Algumas situações recentes aí que acontecem no meio político e que acabam muitas vezes pressionando a justiça a tomar posicionamento. O que aconteceu na Bahia, por exemplo, depois eu fui fazer uma análise de lá, a repercussão pública também acabou indo parar no STF. E lá o Gilmar Mendes afastou, não é? Ainda não é definitivo, o presidente numa situação de terceiro mandato, ou seja, uma reeleição consecutiva, algo que se encaixa no perfil de Roberto Cidade. Mas eu conversei nos corredores da Assembleia, parece que está tudo tranquilo, mas, só fechando o comentário, tem um pequeno detalhe. Roberto Cidade tem já ali um alinhamento com a maioria dos deputados, e é da base do governador Wilson Lima. O medo dessa situação, de repente, o STF reverter isso, ou até mesmo anular esse processo e afastar o presidente, é o crescimento da oposição. A gente sabe que os grupos políticos de Wilson Lima e Davi Almeida estão rompidos hoje. E na Assembleia o Davi Almeida tem aliados, então a tendência também é tentar fazer com que alguém do grupo político de Roberto Cidade continue, caso isso aconteça. Mas, na visão dos parlamentares, está tudo, por enquanto, sob a normalidade. Até quando? Só quando o Zanin se pronunciar. Tá aí. Professor, boa noite. Até segunda, hein? É segunda. Bom fim de semana.